Quem tá com sono aí? De manhã você dá uma preguicinha, dá mais nesse tempo, dá vontade de ficar na cama a manhã inteira, né, gente? Mas nós entendemos que temos um propósito aqui nesse lugar e o maior deles é buscar a face do Senhor. A gente veio aqui para se divertir também, mas para se chegar mais um pouquinho para perto de Deus, né? Estreitar o nosso relacionamento com Ele, parar um pouquinho também para ouvir Deus falar que nossa entrada aqui não foi em vão. Deus também quer falar com você, ou está esperando você chegar nele para falar com Ele. Tem horas que Deus, Ele espera você ir até Ele. De repente você ainda não teve esse momento a sós com o Senhor, e Ele de repente está te esperando. Vamos ficar de pé um pouquinho, que a gente vai orar, agradecer por essa manhã maravilhosa, gostosa. Quem puder, tá, irmão? Quem não puder pode ficar sentadinho, não tem problema. Mas quem puder, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso culto, a nossa manhã. Já começar com o pé direito, como falamos no mundo, né? Vamos começar hoje com o pé direito. Vamos começar falando com Deus. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, acima de qualquer coisa, Senhor, nós já queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar nesse lugar, Senhor, reservado de tudo que está acontecendo lá fora. Esses dias, Senhor, que são perversos, Senhor. Esse dia que o diabo está procurando as vidas para tragar. E o Senhor nos deu oportunidade, Senhor. Nós entendemos, Pai, que esse dia não é para nós. Que esses dias são para aqueles que ainda não conseguiram ouvir sua voz. Mas, Senhor, nós já conseguimos ouvir sua voz. Nós já entendemos, Senhor, quem somos e quem o Senhor é na nossa vida. E estamos aqui, Senhor, nos resguardando, Pai, desse mal. E buscando, Pai, um momento para falar contigo, para parar tudo na nossa vida durante esses 4, 5 dias. Nós paramos tudo, Senhor, todas as nossas atividades e nos reservamos somente para esse momento. Queremos, Senhor, ouvir tua voz. Queremos, Senhor, sentir tua presença. Queremos nos encher, Pai. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Senhor, existem pessoas aqui que entrou aqui com um propósito no coração e quer sair diferente, Pai. Senhor, fala com essas pessoas, que elas venham entender, Senhor, que o Senhor já determinou aquilo que o Senhor quer na vida delas, Pai. O Senhor falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós somos missionários de Ti. Nós não fomos chamados à toa para ficar parados, Senhor. Nós fomos chamados, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, para proclamar que o Senhor está voltando, Senhor. Os dias estão se aproximando, Pai. E nós não queremos perder a nossa salvação. Não por medo, Senhor, de ir para o inferno. Nós não queremos sentir esse sentimento. Nós queremos nossa salvação porque queremos, Senhor, viver contigo a eternidade, Pai. Nós queremos, Senhor, passar o resto da nossa vida desfrutando, Senhor, da Tua presença. Não existe nada melhor nesse mundo do que estar na Tua presença, Senhor. Imagine viver a eternidade na Tua presença, Pai. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós queremos, é isso que nós temos que buscar, Senhor. A salvação, buscar a cada dia mais a Tua face, Senhor. Nós queremos Te ver, Pai. Queremos Te sentir a Tua presença em todo lugar que nós estejamos, Pai. Não somente aqui, mas quando voltarmos, Senhor, para nossa casa, para nossa cidade, para nossas atividades, Senhor, o nosso trabalho, queremos em qualquer lugar que a gente estiver, sentir a Tua presença, ouvir o Senhor falar com a gente, Pai. Que o Senhor dê sensibilidade aos nossos ouvidos, Pai. Dê sensibilidade a nós, Senhor, para que possamos, Senhor, em meio a um turbilhão de atividades e tarefas, ouvirmos o Senhor falar com a gente, Pai. Senhor, nos guia, Pai. Guia nossos passos, guia nossos caminhos, Senhor. Não deixe, Pai, que nós venhamos, Senhor, enfraquecer na fé, que venhamos desistir, Senhor, de tudo que nós conseguimos conquistar até aqui. Andamos, Senhor, de repente já milhas e milhas e não queremos voltar atrás. Não queremos, Senhor, ser como aquele povo que preferiu
falou que o Egito estava melhor do que o deserto, Senhor. Onde o deserto só tinha provisão do Senhor, tinha milagre, tinha sinais de maravilha. E no deserto eles eram escravos, Senhor. Nós não queremos olhar para trás. Não queremos pensar que o nosso passado está sendo melhor do que o nosso presente. Queremos, Senhor, ver que hoje o nosso presente é melhor porque o Senhor está presente. Antes nós não tínhamos a sua presença, hoje nós temos, Pai. Que o Senhor venha falar com a gente, Senhor. Em cada oração, em cada louvor, nessa palavra que vai ser ministrada, Senhor. Que não seja a minha boca, mas sim o Teu Espírito. Que o Espírito Santo venha habitar nesse lugar. E venha ficar à vontade nesse lugar. Espírito Santo, nós te convidamos. Venha nesse lugar, Espírito Santo. Venha nesse lugar, Espírito Santo. Venha nesse lugar que nós possamos sentir a Tua presença, Espírito Santo. O nosso coração está aberto para sentir a Tua presença. Que nós possamos sentir, Senhor, arrepio na nossa pele. Aquele vento soprar e saber que é o Teu Espírito soprando sobre nós. Espírito Santo, nós te convidamos. Nós já temos certeza que o Senhor está aqui. Fica à vontade no nosso meio. Fica à vontade no nosso meio. Trabalha como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Ministério, eu vou botar com oportunidade. Continue adorando, irmão. Feche os teus olhos. Aqui o culto quem faz é a gente. Não espera que a gente aqui faça o culto. O culto quem faz são todos nós. Faça o culto aí junto com a gente. Feche teus olhos, ora, clama, leve o teu pensamento a uma pessoa que está de repente lá no mundo, pulando carnaval, que você está triste, que você está esses dias aqui inconformado com essa pessoa. Faça o teu culto, levanta a tua adoração, faça a fumaça no teu altar, para que ela suba como um cheiro suave nas narinas e agrade ao Senhor. O sacrifício é você. Antes nós precisávamos matar bichos e animais, hoje nós não precisamos mais disso. Quando nós chegamos na presença do Senhor, a presença dele já desce, irmão. O culto quem faz somos nós. Feche os teus olhos e comece a adorar, a clamar com todo o teu coração. Aleluia.
Onde o Espírito de Deus está, irmão, a liberdade. Você não precisa ficar contido, com vergonha, que o irmão vai pensar de você, não.
Espírito de Deus, ele te dá essa liberdade para você poder ser livre, ser quem você é no Senhor à vontade. Às vezes a gente deixa de sentir a presença de Deus ou ficamos nos contendo com medo do que o irmão vai pensar. E às vezes a gente não se preocupa com o que Deus vai pensar disso. A gente está mais preocupado com o que os outros vão pensar da gente do que o que Deus pensa a nosso respeito. Sendo que o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Não o irmão, sabe por quê? Às vezes os irmãos nos julgam sem nem nos conhecer. Às vezes as pessoas apontam o dedo pra gente sem nem saber da nossa vida. Às vezes a gente está fazendo tudo certo e os outros estão falando que a gente está fazendo tudo errado. O homem não te conhece. Quem te conhece é Deus. Quem te conhece é o Espírito Santo. Só Ele sabe onde está doendo em você. Só Ele sabe onde está machucado, onde precisa de cura. Às vezes a gente chega no irmão para conversar e espera palavras de consolo, sei lá, conselhos. Mas a gente esquece que a gente tem um pai. Um pai que desde o momento que você aceitou, levantou a tua mãe e aceitou Jesus, a gente te adotou como filho. E hoje você tudo pode nele. Porque a palavra fala que tudo posso naquele que me fortalece. Hoje você pode tudo no seu pai. De repente você não teve carinho de pai, você não teve carinho de mãe, de repente você não teve carinho de família. Aí olha que lindo, quando você aceitou Jesus, você ganhou o pai e muitos irmãos. Hoje você não é mais sozinho, porque hoje você tem um pai que está lá dos céus, sondando o teu coração e te amparando em tudo que você precisa, te dando todo o carinho. E hoje ele não te chama mais de criatura, ele te chama de filho. Hoje você é filho. Se antes você não tinha um pai, hoje você tem um pai. Às vezes nós depositamos sentimentos, expectativas em pessoas, e pessoas nos frustram. Pessoas frustram as nossas expectativas. Mas Deus não. Quando você bota a tua vida na mão do Senhor, meu irmão, se você verdadeiramente viver da vontade dele, a tua vida será um sucesso. Eu não digo questão financeira, não. Porque a Bíblia fala que isso aí não importa para Deus. Mas você vai ter paz quando você deitar no teu travesseiro. Você não vai mais se sentir sozinho, porque você vai saber que você tem um pai, você tem muitos irmãos. Quando você tem Jesus, você é feliz. Porque antes você tinha um vazio, agora esse vazio foi preenchido quando você aceitou Ele. Deus, Ele é teu pai. Eu não sei porque que Deus não faz pra você, mas Deus é teu pai. E que filho que fica com vergonha na presença do pai? De conversar, de qualquer coisa. Um pai, ele tem que ser íntimo com um filho. E você tem essa liberdade hoje. Que outrora lá no mundo você não tinha. Hoje você tem essa liberdade. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Feche teus olhos agora. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Eu sou livre.
É o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Está nesse lugar, com misericórdia e graça. Glória a Deus. Glória, 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 glórias a Deus. Somos livres. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Reina nesse lugar, Com misericórdia e graça. com misericórdia e graça, Fluindo sobre nós. fluindo sobre nós. Somos livres. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. E glorificado a vitória. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão? Vamos para a palavra. Eita, glória. Deus quer falar com a gente. Vamos abrir em Gênesis 19. Um bom pai é aquele que repreende seu filho, certo? Quando o filho está começa a vacilar, sair um pouquinho dos ensinamentos, o que um pai faz? Senta, conversa com teu filho, ó, meu filho não é assim, tá indo pelo caminho errado, as coisas não são assim, se preciso for, ele vai ser mais rígido, porque ele é teu pai. E com Deus é a mesma coisa. Tem hora que Deus ele precisa dar um... Ei, acorda pra gente também. Tem hora que a gente está meio desligado, tá saindo um pouco do foco, e Deus não quer isso. Gênesis 19, versículo 24. Quem tiver a Bíblia digital pode usar, que eu sou super a favor, não discrimino não. Se tiver no celular, no tablet, pode ficar à vontade. Eita, glória. Que mistério é esse? Sou a favor da tecnologia, né, pastor? Tem irmão que não é não, mas eu sou a favor. Amém, irmão? Pode ler? Todo mundo achou? 19, versículo 24. Quem não tiver Bíblia, pega a carona com o irmão aí do lado. Vamos ler. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Fala, estátua de sal. Amém. Acho que muitos aqui conhecem essa palavra, né? Quem não conhece vai conhecer um pouquinho agora. Ló era irmão de Abraão. Tô certo ou tô errado? Sobrinho? Sobrinho. Da família de Abraão. Eu não tive muito tempo para estudar. Então o que acontece? Deus já não estava mais feliz com aquela cidade, irmão. Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente convertida ao pecado. Se a gente for trazer para os tempos de hoje, foi meio que o Brasil, né? Porque havia um índice totalmente alto de todos aqueles moradores estar convertidos a fazer somente aquilo que não agradava a Deus. Eles faziam tudo, menos agradar ao Senhor. Poucos ali faziam a vontade de Deus naquela cidade. E o cúmulo do absurdo foi... Eu não entendo muito de certas coisas da Bíblia em relação à tipologia, né? Mas existiam uns varões que estavam saindo do ambiente lá de Abraão e passando, e Ló abrigou em sua casa. E aqueles homens daquela cidade, eles queriam pegar aqueles varão lá, que acho que é anjo, eu não sei, não vou muito dar nome para não sair um pouco do foco. Eles queriam aqueles varões que Ló abrigou em sua casa para fazer maldade, perversão total. E Ló não deixou, Ló conversou. Sendo que aquilo dali, para Deus, já foi um absurdo. Ele já queria destruir aquela cidade. Mas quando aquilo dali aconteceu, para ele não
tinha mais o porquê daquela cidade existir mais. Então, veio uma ordem do céu que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, tudo que ele havia, irmão, tudo, nem sequer o pé de goiaba sobrou. Porque a Bíblia fala que tudo que tinha na terra e tudo que brotava da terra, tudo foi destruído. Deus não queria rastro daquela cidade. Semente nenhuma, nada daquilo ali era bom para Deus, nada era bom. Era uma cidade tão pecaminosa, tão destruída, tão ruim, que nem os frutos da terra, nem os animais que habitavam, Deus não quis que sobrasse. Deus não foi igual lá na Arca de Noé, não, que acabou com o mundo e mandou Noé guardar os bichinhos. Não, nem os bichos ele quis daquela cidade tão pecaminosa, tão destruída que aquilo dali estava em quesito pecado espiritual. E o que aconteceu? Deus, como fez uma promessa a Abraão, e essa promessa tinha que se cumprir, que ele falou que a descendência de Abraão não daria para contar, e Ló fazia parte da família de Abraão. Por causa de Abraão, Ló foi salvo. Óbvio também que Ló fazia a vontade de Deus, mas por causa de Abraão, Deus poupou a família de Ló. E Ló foi correndo para falar com os seus genros que aconteceu uma destruição daquela cidade, que era para eles ir com ele, que vai acontecer nada, eu não vou em lugar nenhum, vou ficar por aqui mesmo. Não acreditaram. E teve um dia que falou, é hoje. Deus falou, é hoje eu vou destruir. E chegou até Ló e falou, Ló, sai daqui, pega a sua família e vai embora daqui, porque Deus vai destruir essa cidade. Vai para as montanhas. E Ló não quis ir para a montanha, escolheu, o anjo ainda deixou ele ter o privilégio de escolher onde ele queria morar. Ele escolheu uma cidade e foi para esse lugar, sendo que os genros dele não quiseram ir. Eles tiveram opção, eles não quiseram. E no caminho, ele indo para a cidade que ele escolheu com sua família, com sua mulher, com suas filhas, a destruição começou a acontecer. Mas Deus havia falado, vai e não olhe para trás, vai, siga em frente, nada que acontecer lá vai ser bom para vocês mais. Vai em frente sem olhar para trás, sem olhar para trás. Não olhe para trás. E assim Ló fez. O anjo apressou eles começaram a sair de Sodoma e Gomorra. Até que no caminho, quando o fogo começou a destruir, e a Bíblia fala, aqui no versículo 24, que o Senhor fez chover enxofre e fogo. Quando o fogo começou a descer do céu e começou a consumir todos aqueles moradores, acho que ele falou assim, Ló não estava doido não. Ló falou que o negócio ia pegar e o negócio está pegando de verdade. Aí eles acreditaram. Só que já era tarde, meu irmão. Hora de se arrepender agora. Você tem que se arrepender, esse é o momento. E quando as coisas começarem a acontecer, pode ter certeza que não foi falta de aviso do Senhor. E assim foi. Só que na sua caminhada para fugir de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, tadinha, olhou para trás. Por isso que eu mandei vocês repetir comigo. E olhou para Sodoma e Gomorra. Não, perdão, estou errado. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela olhou para trás, irmão, e ela perdeu a vitória dela. Nessa manhã, eu comecei a falar com Deus o que Deus queria que eu falasse aqui para mim e para você. E Deus já tem falado comigo isso há muito tempo. A mim mesmo, pessoalmente, Deus já tem falado comigo. É melhor a gente viver a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela não erra. Ela pode ser, às vezes, o caminho ele pode ser um pouquinho mais demorado, mas quando tu chegar, a vontade do Senhor é perfeita. Ela não vai errar. Aquela mulher, ela teve a oportunidade de ser salva. E ela preferiu olhar para trás. Ela não se desprendeu das coisas que havia lá, sendo que aquela cidade estava sendo destruída por causa do pecado. Ainda assim, ela olhou para trás para ver aquilo que estava lá, naquela cidade. E hoje em dia é assim, irmão. Às vezes a gente está na nossa caminhada direitinho. Eu vou falar os jovens, mas não é só os jovens, mas os jovens têm mais dessa tendência, porque realmente a tentação é muito maior. Existem vários manjares do diabo nos jovens, e aqui tem jovens. Às vezes vocês estão na caminhada direitinho, tá caminhando, tá
indo direitinho para os cultos, está começando a buscar a presença do Senhor, está começando a sentir a presença do Senhor, está começando a ter intimidade com Deus. Aquela vontade que você tinha de orar, não tinha de orar, agora você tem mais ainda. Você quer jejuar, se bobear, você quer ficar 3 dias sem comer, porque você quer ter intimidade. Você quer orar de manhã, de tarde, de noite, na hora do banho, na hora de dormir, qualquer lugar, você para orar. Aquela coisa daquele primeiro amor. E você está caminhando, e está tudo acontecendo de bom, você está feliz, você está assistindo a presença de Deus. Aí vem um e te convida, vamos ali. Poxa, ali na esquina tem um pessoalzinho, a gente não vai fazer nada demais não. A gente só vai ficar conversando. E quando daqui a pouco você vai ver, você está com um copo de cerveja na mão, você está com um cigarro no dedo. Quando você está vendo, você está beijando na boca de um, na boca de outro. E Deus não quer isso para você, irmão. Deus não escolheu isso para a tua vida. Deus, Ele quer o melhor, tudo no tempo do Senhor. As coisas acontecem no tempo certo. A gente que tem pressa. Deus, Ele não tem pressa de nada. Ele age no tempo dele. O tempo do Senhor é perfeito. Eu vi isso numa pregação que o Luiz Emílio falou. Os outros ficam falando que Deus tem pressa. Deus não tem pressa de nada. Deus não tem pressa. O tempo do Senhor é perfeito. Ele não precisa se apressar para nada. Porque quando as coisas acontecem no tempo dele. Pressa tem que ter eu e você de buscar a presença do Senhor enquanto há tempo, porque daqui a pouco não vai ter mais tempo. Aquele povo não acreditou que aquela cidade ia ser destruída, e quando viu, a cidade estava sendo destruída. É igual hoje, eu fico ouvindo direto, eu falei muito também, desde que eu nasci eu escuto que Jesus vai voltar. Ninguém acredita que Jesus vai voltar mais, porque desde o tempo da minha bisavó, tataravó, estão dizendo que Jesus vai voltar. E a gente às vezes vive como se Jesus não fosse voltar. Porque se você tivesse certeza que Jesus fosse voltar, você não estava vivendo muita coisa que hoje você está vivendo na sua vida. Se você tivesse certeza que Jesus fosse voltar, se Deus Jesus falasse o dia que Ele fosse voltar, você ia viver a tua vida inteira pecando. Voltasse 2 dias para Ele voltar, você ia se consertar. Por isso que a Bíblia fala que ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o tempo. Ele vai vir como um ladrão. Ele não vai avisar a hora que ele vai chegar. Aquele povo decidiu viver o livre-arbítrio. Eles decidiram escolher as suas próprias escolhas. Eles decidiram por ele mesmo. Só que livre-arbítrio, meu irmão, se você não tiver juízo, não vai te levar a lugar nenhum. É mais melhor você viver a vontade do Senhor do que o seu livre-arbítrio. Qual é o perfeito? O que você escolhe é o que Deus quer pra você. Quem sabe mais alguma coisa aqui? Eu sei de nada. Ou Deus? Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ele não erra em nada que Ele faz. Às vezes nós estamos presos a Sodoma e Gomorra. Eu não sei qual é o Sodoma e Gomorra da tua vida. Mas às vezes você está preso aí no Sodoma e Gomorra na tua vida. E Deus hoje está te chamando, está te despertando. Ei, acorda! A minha vontade é muito melhor para você. Você está escolhendo viver isso. Tem pessoas sofrendo, irmãos. Tem pessoas destruindo sua vida agora, esses dias de carnaval. A gente não tem preconceito, mas a gente sabe da verdade. Pessoas sofrendo. Se a gente estivesse ligado à televisão, ia estar ouvindo várias tragédias, várias mortes. Porque o diabo está solto esses dias para isso, para acabar com a vida dessas pessoas. Mas o que aconteceu? Elas escolheram estar lá. Pessoas inocentes morrem. Pessoas trabalhadoras, justas, que trabalham suado. Mas simplesmente porque gostam do carnaval, vai lá e sofre a consequência. Porque eles escolheram estar lá. Escolheram estar num lugar que Deus não está. E a gente tem que buscar a presença do Senhor. Buscar estar onde o Senhor está. O melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. A Bíblia fala, mas vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem te conhecer. Se um dia na tua vida você conhecer Jesus verdadeiramente e nunca mais largar, já valeu. Aquilo que passou, não vai mais lhe importar. Porque você agora conhece Jesus. Agora você sabe quem Ele é. Deus está te chamando para viver a vontade dEle hoje. Larga tudo o que está te fazendo sofrer. Todo sentimento que tem te corroído o coração. Todo pecado que tem te aprisionado no mundo. Se aparta de pessoas que não te aproximam do Senhor.
amigos, não haja com preconceito com aqueles que não são, evangeliza esses. Mas conviva, ande com pessoas que vai te conduzir para o mesmo caminho que você está indo. A Bíblia fala, não senta na roda dos escarnecedores. Não é por causa de preconceito, não. Porque Deus, Ele é para todos, Ele quer salvar todos. É porque você pode se corromper. Você pode se corromper, é mais fácil Ele te tirar do que você levar Ele. Porque a nossa carne, ela falha, irmão. Ela pede as coisas. A Bíblia fala, Paulo fala que a luta é do espírito contra a carne. O espírito, ele quer, a carne, ele quer, mas o espírito, ele tem que querer mais. Hoje você pode escolher quem vai predominar na tua vida, a tua carne ou o espírito do Senhor. Você tem essa opção de escolha. Você tem que escolher aquilo que é melhor para você. Aquilo que é melhor para você é a presença do Senhor. Não deixe a presença do Senhor para viver nada temporário, que vai acabar. Hoje você decide viver a vontade de Deus. E sabe qual é a recompensa? Não é você ficar rico, ter carro do ano. Nada disso não. Andar de tênis de marca, melhor roupa, melhor calça. A recompensa é lá no céu. Na eternidade, quando você fechar seus olhos aqui na terra e você acordar e estar do lado do seu Pai. Essa é a melhor recompensa que nós podemos ter na nossa vida. Se hoje a gente vive para Deus é porque a gente sabe que vai valer a pena. Porque nós não vamos agir de hipocrisia e falar assim, é fácil ser crente. Se você entrou no evangelho há pouco tempo e te falaram que é fácil, desculpa, eu vou destruir essa imagem, mas não. Viver para Deus não é nada fácil. É uma vida de renúncia. Tem horas que você vai deixar até de estar com a sua família, porque você precisa estar com Deus. Tem dia que vai ter aquela festa, mas você vai entender que aquele dia é o dia de culto, é importante você tem que estar lá. Ou você vai entender que aquele dia é o dia do evangelismo, tem pessoas precisando de você lá. É renúncia. É renúncia. Você tem que renunciar a tudo que te dá prazer para viver algo que te dá prazer também, mas até você entender que Deus é melhor. Isso é um processo de adaptação. Você aos poucos você vai entendendo as coisas. Eu decidi viver para Deus. Eu sou falha, eu sou fraca, eu vou errar sempre. Nós somos da natureza pecaminosa. Nós nascemos e logo depois já começamos. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe daquilo que tu precisa. Ele sabe onde você precisa ser ajudado. Senta com Deus, não fica procurando palavras bonitas. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Não! Sinceridade, com sinceridade, fala, Senhor, olha Deus, eu tenho uma fraqueza, essa fraqueza é mulher, oh Deus, hoje as menininhas ficam lá no colégio, Pai, onde eu vou, na minha rua, ai Jesus, pô, você me conhece, Deus, tá difícil, mas Deus, tira ela do meu caminho ali, ó. Tira o espírito de pombagira lá, ou então você que era da loura lá, né? Oh Deus, eu tô na igreja agora, mas pô, os amigos ficam me convidando para beber. O Senhor sabe, Deus, que eu tenho essa fraqueza. Por favor, Deus, tira isso de mim. O Senhor sabe que se ficar me convidando o tempo todo eu vou. E assim Deus vai renovando o teu espírito, vai dando força ao teu espírito, porque você está se alimentando dele. Você tem que alimentar aquilo que você quer. Se você quer a carne, alimenta a carne. Se você quer o espírito, alimenta o espírito. Alimenta o espírito, vale a vida. Deu vontade de ir na rua, fazer coisa que não deve, tá repreendido, repreende, pega a palavra e começa a ler. Se desvia daquilo que não vai te dar nada. Se desvia, irmão. Viva a vontade de Deus. Se aquela mulher não tivesse olhado para trás, se ela não tivesse parado a caminhada dela para olhar tudo aquilo que causou desgraça na vida dela, porque aquela cidade não fazia nada de bom, se ela tivesse seguido em frente, Deus poderia ter feito maravilha na vida dela, mas a gente nem sabe o fim dela, só sei que ela virou uma estátua porque ela não seguiu. Assim pode ser com você. Ai, aquele menino tinha um futuro promissor, caramba, ele estava estudando, ele queria ser médico, mas poxa, ele estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, e acabou. Vai virar estátua de sal. Porque decidiu desobedecer a Deus. Eu prefiro obedecer ao Senhor.
Eu marquei, mas não marquei aqui. Quero ler uma passagem para vocês. Aleluia. Oh, Espírito da verdade. Oh, aleluia. Deixa eu... Provérbios capítulo 1. Se quiser abrir.